Vocês pediram e chegou a hora. Vamos falar sobre uma das maiores batalhas da história da Polônia, a Batalha de Grunwald, também conhecida pelos alemães como Batalha de Tannenberg. A Batalha de Grunwald é conhecida como um dos maiores eventos da história polonesa. É um marco para as pessoas desse país, pois foi quando um dos maiores inimigos dessa nação foram finalmente derrotados e nunca mais puderam lograr êxito em recobrar sua influência na região que hoje é a Polônia. Eu tô falando dos Cavaleiros Teutônicos. Eu não vou me empenhar muito nesse vídeo em explicar quem eles são, pois já fiz isso em outro vídeo que eu vou deixar o card aqui. Então eu vou pedir que você acesse, se você ainda não conhece, quer entender melhor essa história, eu vou recobrar só rapidinho da onde esses caras vieram. Os Teutônicos são uma ordem cruzada que foi levada para a região da Polônia por um duque chamado Conrado. O intuito dele era trazer os cavaleiros teutônicos para travar uma cruzada contra os povos pagãos que andavam incomodando bastante as fronteiras norte e leste da Polônia. Eu estou falando dos lituanos, dos letãos e dos prussianos, principalmente esses povos urálicos, os quais os teutônicos vão se empenhar bastante em convertê-los ao cristianismo na melhor forma que eles sabiam fazer, na base da pancada. Acontece que os teutônicos eram um tanto quanto gananciosos e começaram a espalhar sua influência pela região, e de um aliado que havia sido financiado a sua vinda para o leste europeu se tornou o maior inimigo do Estado polonês. Depois de alguns anos de conflito, essa crise entre os teutônicos e os poloneses chegou numa situação ápice, que vai culminar na Batalha de Grunwald. Esta batalha aconteceu no dia 15 de julho de 1410 e leva esse nome porque aconteceu próxima à vila que ficava na Prússia, que era chamada de Grunwald. Tanto a Ordem Teutônica quanto o Estado polonês vão começar, obviamente, a se mobilizar para esse grandioso evento militar que está para acontecer. A Ordem Teutônica vai se preparar e se proteger para o avanço sabido dos poloneses. Eles tinham um sistema de fortificações muito bem elaborado, que permitia uma logística muito interessante, na qual cada fortificação ficava na distância de, no máximo, um dia de viagem, o que permitia que eles fizessem reações muito rápidas aos avanços de seus inimigos. Por outro lado, os poloneses estavam investindo em construir um exército muito grande, de um poder magnífico, e procuraram então construir esse exército trazendo aliados de diversos lados, construindo ali um exército multiétnico, uma faceta que seria característica do restante do período de Polônia-Lituânia, como já comentei em outros vídeos aqui também da nossa série História Polski. Os exércitos poloneses liderados por Jagiello já eram por si só compostos de vários grupos étnicos, já que a gente já conversou também como a Polônia tinha vários grupos, inclusive populações alemãs em centros urbanos muito densas. Do outro lado, vinha o primo do Jaguelão, que era Vytautas, vindo da Lituânia, trazendo de lá também muitos guerreiros lituanos, ainda pagãos em processo de conversão, e vários outros grupos que vão vir juntos. Por exemplo, nesse time aí vão vir os famosíssimos tártaros também, que já começam a dar as caras aqui na nossa história. E, não obstante, ainda um destacamento de boêmios liderado por Didica, um lendário guerreiro que era cego de um único olho. Acho que já ficou bem claro como que estão se organizando as coisas. Os poloneses querem um avanço total, e por isso, Vytautas, Jagiello e Didica uniram seus exércitos num determinado ponto e avançaram na direção do inimigo. Já os teutônicos estavam com uma proposta muito mais defensiva. Imaginavam que seriam atacados pelo distrito de Dobgen,
e por isso lá construíram uma fortificação. Acabaram sendo surpreendidos, pois ao atravessar o Vístula, os poloneses atacaram por outro lado. Esses próprios personagens importantes desse conflito, inclusive o grão-mestre da Ordem Teutônica, Jagiello Vitautas, escreveram sobre os momentos que precederam realmente aquele conflito. E acho que é a parte mais mágica e romântica daquilo que aconteceu. É relatado que houve um encontro de representantes dos teutãos e também dos poloneses para ali acertar aonde aconteceria o conflito então. Depois de acertado isso, já que até mesmo os teutônicos deram o direito de os poloneses escolherem aonde queriam se encontrar os exércitos para batalhar, seguiu-se uma noite de preparativos, aonde supostamente Jagiello teria passado a noite toda prostrado rezando, clamando pela vitória no dia seguinte. Algo que não saberemos se realmente aconteceu ou não, se foi mais uma construção histórica. O fato é que realmente pode ter sido isso, como pode não ter sido, porque a representação do fato dele ter passado a noite rezando era uma grande demonstração de que aquele, até tão pouco tempo, pagão, lituano, havia realmente se convertido, havia realmente aderido à cultura profundamente cristã do Estado polonês. E talvez tenha sido então um momento muito importante para que os próprios poloneses pudessem então assimilá-lo de uma vez por todas como seu novo rei. Do outro lado, os teutônicos, bem ao estilão alemão, estavam mantendo a tranquilidade. Frios, queriam analisar da melhor maneira como deveriam proceder no campo de batalha no dia seguinte. Sua análise dos adversários que teriam era, na verdade, de subestimá-los profundamente. Viam ali nesse exército multiétnico, como já comentei, na verdade um bando de pessoas que não conseguiam se comunicar entre si, provavelmente desorganizados, portanto, então, mal treinados, subestimaram eles e, fazendo pouco caso, acabaram dando brecha para que caíssem numa armadilha no dia seguinte. Mas a gente já vai falar disso. O dia da batalha finalmente chegou. Os exércitos agora estão perfilados no campo de batalha, se observando friamente, analisando aqueles homens que eles estão preparados para lutar contra e tirar-lhes a vida. Com certeza um momento de impacto. E era tradicional daqueles povos cantar durante a guerra. O que acontece? Há um canto muito emblemático da história da Polônia, história da literatura polonesa e da língua polonesa, que as vozes dos soldados polacos entoaram naquele dia. Chama-se Bogurodzica. Eu já vou passar um pedacinho para vocês verem do filme Krzyżacy, que em tradução é Os Cruzados, ok? É uma adaptação de um livro do Henryk Sienkiewicz. Antes eu quero só mostrar para vocês como é a letra. Esse cântico polonês é a mais antiga composição em língua polonesa da história. É muito importante e mostra o quão profundo o cristianismo já havia se tornado parte da cultura polonesa naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, o termo Bogurodzica quer dizer a mãe de Deus, ou de maneira até mais específica, aquela que pare Deus. Então é um hino, uma ode a Maria. E diz assim: Bogurodzica Dziewica, Bogiem Slavena Maria, Utwego Sena Gospodina, Matko Izvolena Maria, Shishtinan Kyrie eleison. Eu acho que eu fui meio mal nessa última frase, mas tá aí. Vale deixar um detalhezinho interessante aqui, é que supostamente os teutônicos também tinham um hino que costumavam cantar em latim antes das batalhas, e teria-se então ouvido dos dois lados do campo naquele momento os brados de guerra de cada um desses povos. Particularmente nas fontes que tenho, não é citado em nenhum momento esse hino,
e eu vou deixar supostamente qual ele é aqui embaixo na descrição. Se alguém aí que é germanista puder comentar pra gente, eu agradeço. Os fatos de como se desenvolveu a Batalha de Grunwald são um pouco incertos, inclusive é até discutível sobre realmente qual dos batalhões cravou a vitória sobre os teutônicos. Mas um fato bem conhecido é o de que os poloneses e seus aliados, provavelmente sabendo do pouco caso que os teutônicos fariam de suas tropas, resolveram então preparar uma emboscada. Eles atacaram fortemente com a cavalaria lituana e então partiram em debandada, recuaram, atraindo em si então os cavaleiros teutônicos que estavam entendendo que estavam ganhando a batalha, para na verdade serem flanqueados por exércitos poloneses que teriam então massacrado a poderosíssima cavalaria teutônica. Sem sua poderosa cavalaria, os teutônicos não conseguiram vencer a Batalha de Grunwald. Diversos de seus líderes foram capturados e muitos outros foram mortos, inclusive o grão-mestre. O que aconteceu foi que, mesmo sendo profundamente adversários políticos, inimigos mesmo, os poloneses deram um enterro digno a todos os grandes líderes dos teutônicos, uma demonstração de honra muito grande. Essa batalha de Grunwald não é a derrota total dos teutônicos. Ela é o fato que inicia um processo de derrocada. Nunca mais os teutônicos conseguiram lograr êxito em recobrar sua influência na região e voltar a rivalizar com esses estados que lá existiam, como vai ser ali nos próximos tempos a chamada Polônia-Lituânia. Os teutões mudaram a sua base de Marienburg para Königsberg e acabou que nos anos que se cederam aconteceu as partilhas da Prússia, enfraquecendo ainda mais a ordem teutônica até que ela perdesse totalmente a sua relevância na região. Uma última situação que é interessante comentar é o como a Batalha de Grunwald foi guardada para a história. Vocês já viram aí no decorrer do vídeo, em algum momento eu coloquei o quadro do Jan Matejko. Jan Matejko é o maior pintor da história da Polônia e fez quadros dos grandes eventos da história desse país, incluindo a Batalha de Grunwald, onde mostra um momento em que um momento lendário em que Jagiełło quase teria morrido, né, depois de um avanço da cavalaria teutônica. Mas enfim, como que ficou guardado para a história a Batalha de Grunwald? Tem duas situações interessantes. A primeira, uma visão com um teor nacionalista bem forte, interpreta que a Batalha de Grunwald foi um evento de teores nacionalistas aonde estavam opostos povos germânicos e eslavos. Uma batalha meio racial, o que na verdade não é bem por aí. E também, mais tarde, criou-se uma interpretação soviética, lendária para a Batalha de Grunwald, que talvez tenha sido uma predecessora histórica, quase que espiritual, do que seria a Batalha de Stalingrado, entre eslavos e germânicos, destacando essa questão aí, essa rivalidade aqui mais uma vez. Queridos, esse foi mais um vídeo então do Historia Polski, um extrazinho aí ainda nesse período da dinastia Jagiellônica que é interessantíssima. Tentei fazer de um jeitinho um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais rápido. Gostaria de saber o feedback de vocês, se vocês gostaram. Eu pretendo trazer os vídeos, aqueles mais massivos da história da Polônia, e vez ou outra esses um pouquinho mais pocket, sobre uma coisinha específica, como também foi o da Szlachta, o último episódio do História Polski. Quem não viu, dá uma olhada aqui, que tá excelente. Um grande abraço a todos vocês e do zobaczenia!